Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de mecanismos, né? Hoje a gente vai comentar sobre uma dúvida que é muito comum, né? Principalmente quem está iniciando aí na parte de mecânica, né? Referente à parte de fixação, né? E localização, principalmente na montagem de placas, né? Como esse caso aqui da imagem, né? A gente pode observar aqui duas placas unidas. E no caso aqui, fazendo a representação de uma união por meio de um elemento de fixação, no caso parafuso, né? Parafuso, porca, arruela. E aí, qual é a dúvida que normalmente se tem, né? Aí essa semana um estudante perguntou e já outras vezes já tinha ouvido também essa mesma pergunta. O que acontece? Um elemento de fixação como esse aqui, no caso do parafuso, ele tem um detalhe interessante que é o seguinte, né? Os furos para a passagem do mesmo, né? Aqui no caso a placa está sendo representada em corte, né? Mas ela obviamente na sua estrutura ela não seria em corte, né? Ela é real, né? Então você teria a montagem aí, a passagem do parafuso, e o que acontece é o furo para a passagem do parafuso ele tem uma folga. Normalmente essa folga aí ela varia de 2 a 5 décimos, né? 2 a 5 décimos de milímetro. Né? Então, o objetivo de fato ali é a passagem do parafuso de forma relativamente livre, mas que você tenha a condição de esforço axial, né, entre as chapas de fixação, outro elemento de fixação qualquer. E você tem aí, né, esse esforço, né, inerente ligado diretamente ao deslizamento da porca, né, com os filetes, né, com os filetes, você vai ter o tracionamento ali entre porca e filete, causando ali a tensão no material, obviamente, e fazendo a fixação dele, mas acaba não sendo como referência o caso da localização, né? Isso aí para furos passantes, né? Ou seja, quando você vai fazer a montagem de chapas como essas aí, que você vai ter lá o parafuso, não quer dizer que uma chapa ela vai ficar alinhada, né? Perfeitamente, né? Perfeitamente entre aspas, né? Uma na outra. E por isso que é muito comum o uso de pinos de localização, né? Então às vezes você vai encontrar lá no desenho peças referentes trazendo lá valores de ajuste, né? Exemplo, um diâmetro de 10, 12H7. Esses pinos, aí sim, eles têm um ajuste específico para aquele ponto, né? O objetivo dele é a localização. Então, quando se tem a montagem de placas que precisam ter um bom alinhamento, né? Um alinhamento preciso, é muito comum para a área de ferramentaria, né? Parte de matriz, né? Então, se utiliza esses pinos como referência, né? Então, os pinos eles vão deixar o elemento posicionado, né, num ponto específico, e os parafusos ou outro elemento de fixação vai causar, né, a pressão, a força ali específica para que o elemento ele fique fixo. Né? E aí os pinos vão garantir aquele posicionamento, né, geométrico ali de montagem do mecanismo. Né? Então, no caso, você tem os parafusos para fixação e quando você precisa ter esse alinhamento preciso, você vai ter também pinos ali no projeto, o qual vão te dar essa relação. E dependendo do tipo de projeto, pode ser pino paralelo ou pino cônico, dependendo do tipo de estrutura, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!